Olá, estamos chegando com mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Nas últimas eleições municipais ocorridas em 2020, mais da metade dos municípios brasileiros não apresentou candidatura feminina para a prefeitura. O número reflete o baixo percentual de candidatas eleitas para o cargo. Apenas 12% das cidades brasileiras são administradas por elas. Não é só isso. Aproximadamente 1 em cada 10 municípios não teve sequer uma candidata eleita para a Câmara de Vereadores em 2020. O que esperar da participação feminina nas eleições deste ano? Será que esse cenário vai mudar? Ou é preciso alterar o sistema eleitoral para ampliar a participação das mulheres na vida política das cidades? É o que vamos debater no Contraplano de hoje. Para conversar sobre eleições e representatividade feminina, convidamos a vereadora Creusamar de Pinho, a presidente do Observatório de Violência Política contra a Mulher, Joana Pessoa, e a pesquisadora e presidente do Fórum Maranhense de Mulheres, Neuzeli Pinto. Sejam bem-vindas, muito obrigado por aceitarem o convite de estarem aqui hoje. A gente ainda está muito distante daquilo que é o ideal da participação feminina na política, vereadora Creusamar? Pelos dados, pelas pesquisas, sim. Queremos dizer que os nossos passos vêm de longe. Há uma luta histórica das mulheres para acessarmos o parlamento e nós costumamos dizer que não haverá democracia sem a participação das mulheres na política, sobretudo as mulheres negras. Há um processo. Esse ano a gente comemora 92 anos do voto feminino. Então, é uma luta histórica, é uma agenda feminina em curso, mas nós queremos fazer um recorte de etnia desse processo, porque enquanto as mulheres brancas lutavam para votar, as mulheres negras lutavam para sobreviver. E nesse sentido, a gente vem com essa luta permanente dentro dos partidos, inclusive, a luta dos 30% dentro dos partidos, mas nós precisamos ampliar isso para 50%. E pela experiência que tenho no partido, eu sou filiada no Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, há mais de 30 anos. 2018 foi o primeiro momento em que disponibilizei meu nome para ser candidata, mas quero dizer que as dificuldades de acesso do recurso público para viabilizar as eleições das mulheres é muito difícil. Então, nós temos uma história política, nós temos um currículo político que nos permite fazer qualquer debate e enfrentar o debate nas câmaras, seja ela federal, municipal, estadual, na Assembleia, mas essa questão financeira, ela dificulta muito. Então, nós precisamos ampliar essa cota, porque a gente lutou para que tenha a cota de representatividade nas eleições, nas campanhas. E muitos partidos, inclusive, ainda burlam essa legislação, que muitos, inclusive, estão com mandatos ameaçados exatamente por não cumprirem os 30% da cota de mulheres. Mas nós precisamos avançar nas lutas para que a gente garanta, de fato, nas eleições, que os partidos possam garantir viabilidades políticas e econômicas para que as mulheres possam, de fato, conseguir ser eleitas, porque esse é um dos grandes desafios. Porque um outro item, para além das dificuldades financeiras que nos aflige diretamente, é a questão da violência política que a gente sofre nas eleições. Então, isso precisa ser pautado, isso precisa ser aprofundado dentro dos partidos, porque não é uma questão de responsabilidade das mulheres. Porque essa semana passada, inclusive, quando eu falei da importância do voto feminino, um nobre colega vereador ainda vem dizer que o problema é das mulheres, porque elas que não colocam o nome à disposição para serem candidatas. Então nós não podemos, porque isso também é uma violência política, quando a gente já coloca, nós costumamos dizer, nós mulheres negras, que a gente coloca, não é só o nome, a gente coloca o corpo para a campanha, né? E aí quando a gente ainda recebe de um colega parlamentar masculino dizer que a responsabilidade da não garantia dessa representação nos espaços de poder e decisão é das próprias mulheres, isso é nos violentar mais ainda, né? Porque a gente já coloca o nome à disposição. Então, esse cenário é preciso ser revisto, né? Nas eleições de 2020, no Maranhão, nós somos apenas 11,8% de mulheres na vereança. Eu, por exemplo, entro agora num rodízio de um mandato curto, porém intenso, mas eu terei que me afastar logo para devolver o mandato para os companheiros. Então, é algo que a gente precisa intensificar em todos os espaços de luta, porque as mudanças, felizmente, ela vem pelo parlamento. Então, nós precisamos compreender isso, nossa luta no Fórum de Mulheres, nossa luta na OAB, nossa luta no Movimento de Moradia, que é a minha origem, meu lugar de fala,
mas as mudanças ela vem pelo parlamento, portanto é importante que antes das eleições a gente se organize dentro dos partidos. A gente não pode perder de vista a necessidade da organização das mulheres dentro dos partidos. E o meu partido tem organização, a Secretaria Nacional de Mulheres, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. Mas só esse instrumento por si só não basta. É necessário que a gente enfrente essa discussão dentro das nossas executivas, dentro dos nossos diretórios, para garantir esse espaço das condições das eleições. Não é só garantir a cota, mas garantir as condições para que a gente possa ser eleitas. Joana, e quais são as causas dessa desigualdade, se a gente fosse tentar entender um pouco, né? O que causa essa desigualdade da participação ou da representatividade feminina na política? Então, a subrepresentação feminina, ela tem diversas causas. Hoje, as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, são maioria da população brasileira e são maioria na política indireta, ou seja, ela está ali nos bastidores em sua maioria. Mas na política direta, ela ainda é minoria. Então, tem vários estudos, várias pesquisas que nos indicam quais são as causas dessa subrepresentação. E aí vem a questão histórica, vem a questão cultural do patriarcado. Era o homem que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Era um homem que participava da política diretamente, a mulher não tinha nem conhecimento do que acontecia no cenário político. O direito ao voto, como bem pontuou a vereadora, só ocorreu na década de 30. Então, tudo isso já nos dá aí um norte dessa realidade. Mas, além disso, também, como já pontuou a vereadora, uma das causas mais assustadoras da subrepresentação feminina é a violência política que a mulher sofre em todas as etapas do seu exercício político. Na campanha, na pré-campanha, no exercício do mandato. O Maranhão tem o primeiro caso registrado de violência política contra a mulher, que foi num município onde uma vereadora teve a sua fala cassada e foi acompanhado pelos órgãos públicos. Isso já posterior à edição da Lei 14.192 de 21. Então, nós temos casos de violência política contra a mulher desde quando a mulher começou a participar da política. Só em 2021 que foi tipificado essa conduta como crime. E, recentemente, temos visto também várias decisões do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, cassando chapas, cassando o registro de candidaturas de vereadores pela prática de candidaturas fictícias, candidaturas laranjas, que é uma das principais causas de violência política contra a mulher. Uma situação, assim, muito triste, que ocorre muito nas eleições municipais, que é o ano que nós estamos agora, de eleições municipais, que assim afasta muito a mulher da política. Por quê? Porque registram a mulher apenas para cumprir uma cota, um número, mas sem nenhuma viabilidade financeira, sem nenhuma viabilidade política. A mulher, às vezes, nem tem conhecimento que teve o seu nome registrado como candidata. O que acontece? Ela só vai tomar conhecimento quando, algum tempo depois, ela tem o seu nome aí registrado nos cadastros de inadimplentes por conta de uma prestação de conta eleitoral mal feita ou por uma ausência de prestação de conta eleitoral. E assim ocorre em vários municípios. O TSE soltou um relatório recentemente por conta de ratificar algumas decisões de 14 municípios no Brasil que praticaram candidaturas fictícias, ou seja, candidaturas laranjas nas eleições de 2020, que foram as últimas eleições municipais. E o Maranhão tem 3 municípios, Miranda, Lago do Junco e Caxias, com candidaturas cassadas de vereadores por conta dessa prática. Então, são esses os principais fatores, o fator cultural, o fator histórico e a discriminação e a violência que a mulher sofre no meio político. Neuzeli, quer complementar? Você concorda com o que foi colocado até agora? Complementando o que foi dito, são vários obstáculos, em várias etapas, desde a sua candidatura,
né, até mesmo o exercício do seu poder político, né, ou seja, para que elas possam se candidatar, para que elas possam exercer essa candidatura e para exercer esse poder político dentro desses espaços. Então ela vai encontrar vários obstáculos. O primeiro dele que a gente pode colocar, né, que já foi aventado aqui, é a própria questão cultural, né, ou seja, as mulheres elas são subjugadas, né, pelo da sua participação dentro desses espaços, né? Essas mulheres elas são de certa forma desacreditadas, né, de a não ter capacidade para ocupar esses espaços, né, ter teto de vidro, né, ou seja, elas não estão propensas a estar nos espaços de poder e de decisão. Então esses valores, né, e todas essas ideias que já perpassam, né, dentro da nossa sociedade patriarcal, uma sociedade desigual, né, em relação às questões de gênero, ela vai pontuar, né, como que essas mulheres, qual o lugar que elas têm que estar, né? Ou seja, no espaço público não é o lugar dessas mulheres, espaço de decisão muito menos, né? Então este é um obstáculo muito marcante e que vai determinar todo o seu caminho dentro da sua candidatura e dentro do seu exercício de poder, né? Outro ponto importante é a questão partidária, como já foi pontuado aqui, né, pela Cleusamar e pela Joana. Os partidos, eles não determinam espaços de poder e de decisão para essas mulheres. Essas mulheres estão na base, né, em lugares onde elas não têm visibilidade. Não que elas não exerçam o seu poder de participação, mas em espaços onde elas não têm visibilidade e poder para exercer a sua potencialidade dentro dos espaços. Então, o partido lhe tira isso. Então, na maioria das vezes, quem se candidata? São os homens, né? As mulheres não têm essa propensão, elas não são investidas em suas carreiras, né? Não é investido financeiramente, como foi falado aqui pela doutora Joana. E existe também a questão institucional, né? Não só os partidos, mas também as instituições de Estado, né, têm dificuldade de implementar ações afirmativas que incentivem essas mulheres a estarem nesses espaços, né? E os próprios partidos, né, como já foi falado aqui, que colocam as mulheres como laranjas, né, não incentivam a candidatura dessas mulheres. E para finalizar, né, existe a própria questão estrutural, né, da nossa sociedade, onde essas mulheres, como eu falei inicialmente, que está correlacionada à cultura, essas mulheres elas estão nos espaços privados e os homens nos espaços públicos. Então as mulheres elas estão, muitas das vezes exercem dupla jornada de trabalho, né? Essas mulheres elas não podem se dedicar, né, com tanto afinco, né, a essas atividades dentro desses espaços de poder e de decisão, porque elas têm várias outras múltiplas atividades, né, e nós não podemos romantizar isso, né, ou seja, ela é uma guerreira. Não, ela não é uma guerreira, ela trabalha excessivamente, né, essa dupla jornada de trabalho ela é excessiva e ela vai alterar as suas ações dentro do espaço público, né? Então essa questão estrutural também ela é marcante. Então eu pontuo isso, a questão cultural, estrutural, institucional e partidária como pontos determinantes para excluir essas mulheres dos espaços de poder e de decisão. E como é que se muda toda essa situação? Que tipo de alterações precisam ser feitas, de mudanças precisam ser feitas, né? Porque a gente está falando, por exemplo, numa lei, né, que estabelece, por exemplo, uma cota de participação de 30% das mulheres no partido, que não garante necessariamente que elas vão ser eleitas. Vão estar, né, lá, né? Como é que então a gente pode pensar outras estratégias, se isso tem sido discutido de alguma forma? Quando a gente fala da questão cultural, né, e dessa questão estrutural da nossa sociedade patriarcal, a gente não tem como a gente fugir da questão educacional, né? Ou seja, a educação, a socialização de meninos e meninas, né, de adolescentes, né, que vão ser as futuras mulheres a ingressar no mundo político. E como que se muda toda essa estrutura, né, onde ela é construída de forma desigual, né, onde é construída uma educação diferenciada para meninos e meninas, né, essas meninas que são incentivadas, né, ao afeto, ao mundo doméstico, né, as meninas exercem mais atividade doméstica que os meninos, né, as meninas cerca de 40% em determinadas atividades, até 74% a mais, né, do que os meninos, né? Então percebe como que essa construção ela vai marcar essa vida adulta desse homem, dessa mulher,
né? Então, a educação é um ponto fundamental e é isso que muitas das vezes é colocado, né, nessa área da educação, né, dentro dos projetos pedagógicos, o desenvolvimento de ações, né, e de uma educação com eixos transversais dentro das escolas, né? Essa é uma tecla que o movimento ele bate muito, né? Como que a gente pode mudar e transformar, né, esses meninos e essas meninas, que elas construam, né, a sua vida, o seu bem viver de uma forma, né, respeitosa, né, sem violência, ocupando o espaço que lhe é de direito. Né? Então, como a Cruzamar colocou, a gente só vai poder pensar na sociedade democrática, né, a partir do momento que a gente conseguir construir, né, essa sociedade mais igualitária. Então, acho que a educação é o ponto fundamental dentro de todo esse eixo. E a partir daí, é claro que outras ações dentro, né, da própria legislação, né, a Joana pode falar melhor, né, na mudança, né, a Cruzamar colocou, tem que aumentar para 50%, né, mas a gente acho que pode observar qual foi essa mudança, né, em outros países. O México ele conseguiu reverter isso, né? Garantir as vagas, não necessariamente as candidaturas, né? No México. Isso, a representatividade de obrigatoriedade das eleições, de garantir que elas estejam ocupando aqueles espaços. A né? cota de gênero não necessariamente é para mulheres, ela é de gênero. No mínimo 30% para um dos gêneros, cabendo 70% para outro gênero. Mas sempre recai para as mulheres por serem minoria, né, nos espaços políticos. Mas eu sempre falo que assim, mais do que reprimir, como bem pontuou a colega, o que é mais importante é a educação. Né? A OAB, através do Observatório, Comissão da Mulher, Comissão de Direito Eleitoral, a gente preza muito pelo levar o conhecimento, né? Incentivar a mulher a participar da política, mas também levar o conhecimento a ela do que é violência, que ela não precisa se submeter à violência e que é preciso denunciar esses tipos de violência. Por isso que existe o Observatório de Violência Política contra a Mulher dentro da UAB para receber essas denúncias, orientar as mulheres, conduzir, acolher e encaminhar para os órgãos competentes. A gente volta daqui a pouco continuando esse debate. Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre a representatividade feminina nas eleições de 2024. Cruzamar, que diferença faz as mulheres, até mesmo numa discussão sobre construção de política pública, quando a gente garante a participação delas efetivamente dentro dos espaços políticos? Fábio, é muito importante essa pergunta porque, como nós somos a maioria da população e a maioria do eleitorado, e somos a maioria de nós também, arrimo de família, e eu tenho também meu lugar de fala é a luta pelo direito à cidade, eu costumo dizer muito que quem deveria definir os espaços por onde a cidade deve passar são as mulheres. Porque somos nós que sabemos, por exemplo, a melhor localização para a creche, somos nós que sabemos a melhor localização para as escolas, a implantação das escolas, os corredores de ônibus. Quem mais sofre com a questão do transporte público nas cidades são as mulheres, os assédios, as violências. Portanto, assim, o espaço de poder e decisão precisa de fato ser um espaço com a inclusão feminina. E eu tenho certeza que Neuzeli, que é da área das pesquisas, sabe que as cidades que são administradas por mulheres, com certeza ela tem uns resultados muito melhores do que as cidades administradas por homens. Com todo respeito à masculinidade, mas exatamente por essa experiência, porque a nossa experiência vem tanto da academia quanto da própria gestão diária. Quando eu costumo dizer muito da história do orçamento, eu fui secretária adjunta do Estado e coordenei o orçamento participativo, quer dizer, discutir o orçamento público é também discutir o orçamento da nossa casa. Então, discutir a gestão pública, a democracia, é um pouco desse exercício da nossa vida diária. Então, como a gente consegue fazer muita coisa, esse espaço de decisão, de poder e decisão, é um espaço que, sem dúvida, as mulheres têm muito a contribuir. Por isso que a gente afirma, de fato, não haverá democracia nos espaços de poder e decisão sem a participação das mulheres nesse processo. Concorda, Joana? Sim, completamente. Com a participação da mulher na política, assumindo o protagonismo, né? Como a maioria, não como é a realidade de hoje, que a mulher está nos bastidores como maioria.
mas ela assumindo ali os cargos eletivos, né, assumindo os mandatos, só assim as pautas femininas terão uma maior sensibilidade para serem tratadas, discutidas e aprovadas, para garantir uma democracia igualitária, com igualdade de gênero, com justiça. Então, assim, só quando a mulher alcançar essa representatividade como deve ser, igualitariamente, as pautas femininas realmente vão ser tratadas com essa sensibilidade. Neuzeli, os espaços de participação das mulheres, a gente tem falado aqui que são, do ponto de vista político, muito pequenos ainda, comparado com aquilo que são os espaços que os homens acabam ocupando, né, na decisão política. O que isso representa do ponto de vista do dia a dia? Que consequências isso causa, né? Então, só para complementar a sua outra pergunta, né, que eu fiquei aqui pensando, né, e já vou citar, né, a Meire Ferreira, uma pesquisadora, né, dessa área, em que quem propõe política para as mulheres são as mulheres. Né? Essa é uma citação muito importante que a gente tem que levar em consideração. Ela fez uma pesquisa, né, com o Legislativo, né, aqui do Maranhão, levantando, né, todas as candidaturas, né, de deputadas mulheres, de todos os projetos propostos que estão correlacionados com a pauta das mulheres. Né? Na sua maioria, né, todos os projetos que foram propostos por deputadas mulheres. Então, esse espaço ele é importante para nós mulheres, porque quem vai propor políticas públicas para as mulheres são as mulheres. Né? Ou seja, quem vai ter essa sensibilidade, né, como a vereadora Creuza Mar acabou de falar, são as mulheres. Né? As mulheres que têm essa sensibilidade, né, de alcançar, né, essa realidade em que elas vivem. Né? Então, a mulher tem um lugar de fala, né, nessa área. Então, daí a importância da gente pensar nas mulheres nesses espaços. Então, é importante a gente buscar essas pesquisas onde a gente consegue ver claramente, né, como as mulheres são importantes nesses espaços e como que elas é que vão estar desenvolvendo essas políticas públicas. Né? Você fala das consequências, né, dessas desigualdades. As consequências são muito graves, né? Quando a gente fala de espaço de poder e decisão, né, essa é uma consequência grave que eu coloco aqui para vocês. Imagina que os parlamentos, né, as prefeituras, só tem, na sua maioria, homens. Né? Você acha que vai ter algum projeto destinado de políticas públicas para essas mulheres? Dificilmente. Né? Então, essa desigualdade ela vai se aprofundar ainda mais, né, se nós não estamos nesses espaços. Né? E em outros eixos, né, se a gente pensar na questão da violência, né, a violência é um instrumento de domínio dos nossos corpos, né, e das nossas mentes, né, porque a violência não é só física, ela é psicológica também. Né? Então, esse instrumento, né, que domina essa mulher, né, vai de certa forma, interferir, né, na sua autoestima, no seu empoderamento, né, e, consequentemente, na sua atuação, né, no mundo público, né, e também no mundo político. Né? Então, a violência ela vai afetar, sim, né, o mundo político também, as mulheres não só no âmbito privado, né, mas também nas suas atividades produtivas, não só reprodutivas. Então, as desigualdades, né, ela tem um eixo, né, se a gente for pensar, né, um eixo muito, muito complexo, porque a gente pode pensar também de uma forma transversal. Essas desigualdades, elas não estão correlacionadas apenas porque nós somos mulheres. Né? Eu não sofro violência só porque eu sou mulher. Né? Eu sofro violência porque eu sou negra. Eu sofro violência porque eu sou pobre. Então, a desigualdade, ela perpassa por vários eixos, que a gente chama de eixos transversais. Né? Ou seja, de eixo de classe, de raça, etnia, né? De gênero, né? E outros eixos também, como orientação sexual. Né? Quantas mulheres trans tem no parlamento hoje? Né? Quantas mulheres lésbicas? Essas mulheres, imagina com a particularidade, a especificidade de desigualdades que elas estão mais aprofundadas. As mulheres negras, quantas mulheres negras tem hoje lá na Câmara de Vereadores?
né? Então, percebe? Então, essas desigualdades, elas vão se aprofundando ainda mais quando a gente pensa nessas transversalidades, né? Porque nós vamos ainda estarmos muito mais excluídas ainda, né? A depender de qual eixo nós vamos nos estar incluídas, né? Tem a questão geracional, a questão das mulheres com deficiência, né? Então, é uma luta conjunta. Então, por isso que a gente não fala mulher, né? A gente fala mulheres, né? Porque nós somos múltiplas, nós somos muitas, né? A depender de cada especificidade, né? E de cada eixo, né? Transversal em que ela vai estar inserida e que ela vai estar aprofundando ainda mais essa desigualdade. Agora, do ponto de vista da eleitora mulher, se ela votasse em uma representante mulher, você tinha quase uma equidade daquilo que, ou pelo menos uma representação muito próxima daquilo que é a realidade da população. Por que isso não acontece? Né? Por que ainda tendo um eleitorado maior, do ponto de vista de participação de eleição, as mulheres são maioria no eleitorado, por que elas não votam em candidatas mulheres? O primeiro ponto que eu acredito é que existe a questão cultural, né? Ou seja, nós não fomos socializadas dentro de uma bolha, né? Nós também fomos construídas dentro da sociedade patriarcal, nós também reproduzimos esse machismo. Nós não somos machistas, mas porque a gente não tem as consequências positivas da sociedade patriarcal, mas nós expressamos isso, né? Quando eu chego e coloco só a minha filha para fazer atividade doméstica, não coloco o meu filho, eu estou reproduzindo o machismo, né? Ou seja, acirrando ainda mais essa divisão sexual do trabalho, né? Então, quando eu chego e voto num homem, não voto numa mulher, eu também estou expressando isso, né? Então, tem essa questão cultural mesmo, dos valores, como eles são construídos. As mulheres também estão dentro dessa construção. Mas existe também a questão de que existem mulheres e mulheres, né? Então, você votar em mulher não quer dizer que essa mulher ela vai defender, né, os princípios feministas, por exemplo, de defesa das mulheres. Existem muitas mulheres candidatas que não representam mulheres, representam os maridos, representam as oligarquias, as famílias, mas não tem nenhuma bandeira de luta das mulheres, não apresenta nenhum projeto que beneficie as mulheres. Então não basta ter uma candidata mulher, mas tem que ser uma mulher que defenda os direitos das mulheres. Então, acho que tem, né, vários pontos que a gente tem que estar analisando em relação a isso que você falou. Então todas as mulheres votando em mulher, a mulher vai ser, né, mas não é muito esse direcionamento. Essa questão da cultura é só com a educação, só com a informação que muda, né? E a cultura de uma geração não se muda também de um dia para a noite. Levam-se anos, décadas, talvez nem nossa geração vai poder ter o prazer de presenciar, vivenciar essa igualdade, né? Essa representação feminina como a gente almeja. Então, só a educação e o conhecimento pode mudar isso. Eu quero pegar um pouco do que já falamos lá atrás, do processo de desigualdade, né? Porque como é um tema transversal. Então, a gente encontra essa dificuldade, por exemplo, nas urnas, né? Se as mulheres votassem mulheres, nós teríamos a maioria dos parlamentos em todas as instâncias. Se os negros votassem negro, nós teríamos todo um processo. Mas aí a gente precisa, de fato, voltar e ver o processo educacional, o processo de desigualdade, porque quando a gente fala da importância da representação, mas é muito difícil num processo de desinformação, uma mulher negra na periferia achar que eu, mulher negra, vou a representá-la. Ela sempre acha uma mulher branca de classe média que tem o poder da representatividade, porque isso é uma questão cultural e étnico-racial. E eu costumo dizer muito que o nosso processo, sobretudo para nós mulheres negras, ela começa no processo da falsa abolição. É um processo de desigualdade que vem se arrastando ao longo do tempo, né? Mas acredito muito no poder da mobilização, no fortalecimento da política de participação popular, nos instrumentos que existem hoje que a gente precisa forçar para que ele seja implementado, inclusive o fundo eleitoral para as mulheres. A gente precisa intensificar a nossa luta para que nenhum homem possa se utilizar desse fundo, por exemplo, né? E continuo dizendo e afirmando que a organização nossa, enquanto mulheres, dentro dos partidos, ela é fundamental para a gente alterar esse quadro de desigualdade, de representatividade no parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. E no Senado, a gente quer disputar a presidência da República também. Perfeito. A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje.
Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia, hoje conversando sobre a representatividade feminina nas eleições de 2024. Nossas convidadas, a vereadora Creusamar de Pinho, a presidente do Observatório de Violência Política contra a Mulher, Joana Pessoa, e a pesquisadora e presidente do Fórum Maranhense de Mulheres, Neuzeli Pinto. Joana, fala pra gente como é que está o trabalho desse Observatório de Violência Política contra a Mulher. Sim, como eu já mencionei anteriormente, o Observatório ele é vinculado à Comissão da Mulher da OAB e à Comissão de Direito Eleitoral. Ele nasceu, aí uma vinculação, vamos dizer assim, também ao Observatório Nacional da OAB, do Conselho Federal da OAB. E ele recebe denúncias de todos os tipos de violência política contra a mulher em todas as fases do exercício do direito político. Então, nós temos casos de violência política no exercício do mandato, como eu já mencionei, de vereadoras, deputadas, na pré-campanha ou durante a campanha, na propaganda eleitoral, em comício, enfim, todas as formas de violência política em todas as fases do exercício desse direito à política que a mulher tem. Então, nós temos um número que nós vamos divulgar ao final, que recebe ligações e também por meio de WhatsApp. Essas denúncias podem ser denúncias anônimas, podem ser denúncias das mulheres que se sintam violentadas, e nós fazemos todo um acompanhamento da legislação, acompanhamento mesmo de acolhimento, de informação, encaminhamento aos órgãos competentes, polícia, Ministério Público, Judiciário, e funcionamos não só no período eleitoral. O observatório funciona 365 dias por ano e 24 horas por dia, porque nós temos um telefone que é um plantão, justamente para receber essas denúncias a qualquer momento. Neuzeli, e o fórum, de alguma forma, como é que ele se articula, principalmente nesse período que a gente está de ano eleitoral, com essa discussão da participação política, da representatividade feminina na política? Nós fazemos nós temos vários projetos de extensão em escolas públicas, também dentro da universidade, onde nós levantamos questões sobre a igualdade de gênero, onde que necessariamente a gente alavanca a questão também das mulheres nos espaços de poder, a questão da violência, Então nós temos projeto em escolas da cidade operária, fizemos recentemente um curso de capacitação de 3 meses, essa capacitação está ligada também à violência de gênero, onde nós tiveram mais de 70 inscritas, onde nós, tanto mulheres do movimento como mulheres das universidades, tanto da UEMA como da UFMA, então nós trabalhamos muito nessa questão, onde tentando levar a educação para esses espaços, onde nós consigamos mostrar todas as questões ligadas ao próprio histórico da mulher, da sociedade patriarcal, a questão da igualdade de gênero, da violência, da educação diferenciada, e ações e atividades, a gente propõe ações e atividades dentro das escolas, dentro de uma forma transversal. Não só atividades de forma pontual, como o Dia Internacional da Mulher, que é importante, mas que se a gente for ver de um ponto de vista mais crítico, nós estamos, de certa forma, segregando. Olha, o Dia Internacional da Mulher é esse dia, mas o Dia da Consciência Negra, é como se a gente estivesse guardando um pedacinho para aquela minoria ali ser lembrada. Então a gente procura pensar em ações onde elas possam estar presentes em todo o ano letivo da escola, de forma transversal em todas as disciplinas, na educação física, que as meninas sejam incentivadas a também competirem, participarem dos campeonatos, dos times, e não só na torcida, porque a maioria das meninas ficam só torcendo e os meninos jogando, isso já é uma divisão desigual dentro desse processo, que isso vai afetar, consequentemente, essas mulheres futuramente. Quem vão ser essas mulheres? Vão ser competidoras ou vão ficar só na torcida, na arquibancada?
bancada, né? Na matemática, na geografia, né? Então a gente propõe várias atividades, né? Como que essas construções igualitárias, elas, né, de equidade, elas podem ocorrer dentro da escola, né? Que é o momento que a gente, de certa forma, reúne, né, todos esses conceitos trabalhados, né? Então a gente trabalha não só com o público, né, de alunos e alunas, né, mas também com coordenadores, professores, que vão ser os multiplicadores, né, dentro desse processo. Então o Fórum ele tem uma atividade muito importante, né, e muito firme nesse sentido educacional, né, e também dentro de outras formas mais individualizadas, né, de atendimento, né, de denúncias, né, o Fórum recebe muitas denúncias de violência, né, violência política, né, violência institucional, onde nós também intervimos, né, junto a esses órgãos, né, que porventura praticam esse tipo de violência. Então a gente também tem esse tipo de atuação. Vereadora Crisoamar, a senhora assumiu recentemente, né, o seu mandato, e de que forma esse mandato ele pode estar, por exemplo, incentivando uma maior participação, representatividade feminina? Nesse espaço que a senhora tem, né, que não é um espaço tão longo de mandato. Como eu digo, sempre é um mandato curto, porém intenso, e ele tem uma representatividade. Eu disse no meu discurso de posse, reafirmo, quem tomou posse não foi Crisoamar, mas toda uma agenda política que a gente carrega, né? Das mulheres negras, da pessoa com deficiência, da luta pelo direito à cidade, onde somos maioria. A população hoje, 82% da população brasileira, ela mora em cidades, em São Luís não é diferente. Então, no meu lugar de fala é uma luta pelo direito à cidade, considerando que o país, que o Maranhão é urbano, que São Luís é urbano e que nós temos um déficit habitacional gigantesco, então isso reflete sinceramente numa agenda positiva para as mulheres, sobretudo no ano eleitoral. Eu quero dizer que março, nós hoje vamos celebrar aí 6 anos sem Marielle, que é um grande símbolo da luta, né, contra a violência política. No Maranhão a gente sempre fez atividade no 14M, vamos estar realizando também a audiência pública na Câmara Municipal no 14M. Marielle virou semente, esse símbolo que infelizmente teve a vida ceifada por ousar ser mulher no parlamento, né, ser defensora dos direitos humanos, defender uma agenda super positiva. E é nessa linha dessa agenda que a gente segue também a questão do mandato, e o mandato está totalmente à disposição para todos e todas que não se sentia ou que não se sente ainda representado e incluído no Parlamento Municipal. Então, a gente está lá à disposição e estamos fazendo um bom trabalho. Vai ter projeto, sim, contra a violência política, vai ter projeto para a questão habitacional, vai ter projeto para a questão racial. São Luís é uma cidade eminentemente negra, nós não temos uma Secretaria Municipal de Igualdade Racial, nós não temos uma Secretaria Municipal de Mulheres. O que é isso? Então, esse é um dos desafios na nossa agenda e a gente espera sempre poder contar e colocar, de fato, o mandato à disposição, sobretudo daqueles que se sentem excluídos do Parlamento Municipal. A gente falou de cota, né? Existe uma cota de candidatura, 30%, né, mínima. Vocês são favoráveis à cota de vagas mesmo, como existe em alguns países, que destina, por exemplo, 50% daquilo que são as vagas existentes dentro de um parlamento para mulheres? Não é que sejamos a favor, mas é o que a gente conseguiu avançar. Então, o que a gente conseguiu avançar, a gente lutou para que seja pelo menos implementado. Porque os instrumentos legais, eles existem, mas eles só vão ser efetivados com as nossas articulações, com as nossas mobilizações e com as nossas organizações. Então, se os 30% hoje fosse garantido, nós estamos razoavelmente bem, né? Nós não precisamos de cota só para garantir o registro das candidaturas, isso é fácil. Nós precisamos de cota para garantir a eleição das mulheres, para que a gente possa garantir a representatividade nos parlamentos. É essa a nossa luta. Então, nosso espaço vem de longe e a gente continua lutando. Instrumentalmente, legalmente, a gente conseguiu chegar aqui no cumprimento da cota dos 30%, no fundo eleitoral. Então, isso são muitos anos de lutas. Então, a gente vai continuar lutando para que mais mulheres possam alcançar esse espaço na política, porque só assim virá as transformações que nós sonhamos e desejamos, porque nós não podemos continuar delegando nossas agendas para outros nos representarem. Como disse Neuzeli, não basta ser mulher. A Assembleia, por exemplo, está aqui, não tem uma mulher que traz uma agenda do movimento social. A gente sempre vê, porque foi esposa do prefeito, foi a filha do deputado, a filha do não sei quem. E as mulheres que estão numa agenda de luta, que carregam as agendas transversais, por que não estão na Assembleia? Por que não estão nas câmaras municipais? Esse retrato de sociedade que a gente quer se ver representado.
E isso não existe hoje no Maranhão e no Brasil. Então a subrepresentação nos incomoda muito. E é por isso que a gente coloca o nome à disposição, para as lutas e para o parlamento. Mas quando eu pergunto das cotas, é esse projeto que estabelece cotas de vagas, né? Não de candidaturas. Aí eu queria ouvir também a opinião da Joana e da Nilzeli sobre... eu acho que a gente deve aguardar esse trabalho que vem tendo a Justiça Eleitoral, né, na análise dessas denúncias e desses processos em relação às fraudes, às cotas de gênero. Né? Eu acredito que esse ano vai haver uma mudança por conta das decisões recentes que cumpriram aí o que a gente já imaginava com a jurisprudência, corroborando, ratificando aí as jurisprudências, que é a cassação da chapa, a inelegibilidade, porque a tipificação da candidatura fictícia, ela foi em 2021. Só que essa previsão da fraude à cota de gênero, ela já era prevista na legislação eleitoral, na lei das eleições. Então isso só intensificou para que fosse aplicado aí também, além das penas para o crime, as consequências eleitorais, que é a cassação da chapa e a aplicação da inelegibilidade. Então isso tem sido assim aplicado com muito rigor pela Justiça Eleitoral, e eu acredito que vai haver aí uma diminuição nesse percentual de fraude à cota de gênero nesse ano de eleição municipal. Nilzeli, que é... Então, eu acho que para que a gente possa alcançar a igualdade, né? Porque o que acontece? A mulher, para ela que ela consiga ver do outro lado do muro, ela precisa de um banquinho e subir, né? O homem, ele não precisa desse banquinho, ele sem esse banquinho ele já consegue ver do outro lado do muro. Né? Então, por isso que nós precisamos dessas ações afirmativas efetivas, né? Para que a gente consiga alcançar essa equidade. Então não adianta nós construirmos ações afirmativas que não têm funcionamento. É claro que o judiciário ele tem que exercer o seu papel, né, e defender, né, e de certa forma fazer com que essa lei ela funcione. Né? Mas no entanto a gente vê que nós precisamos de muito mais, né? Ou seja, a desigualdade ela está muito aprofundada, né? Se você vê 13% de mulheres no parlamento, isso é um percentual muito baixo. Né? Então, a gente precisa de leis, né, mais firmes, né, para que essas mulheres consigam efetivamente ocupar esses espaços. Então, por isso que eu acredito que a lei não só de cotas, né, mas também de ocupação dessas cadeiras, né, dessas mulheres, né, num percentual de 30%, né, já seria algo que poderia avançar nesse processo. Né, como o exemplo que eu dei do México, o México também, os percentuais eram comparados aos do Brasil. Né, hoje o México ele tem 63% de mulheres no parlamento, né, ou seja, mais da metade. Né, então isso é algo que muda a realidade, né, como a Creusamar colocou no início também. Né, isso muda a realidade da população. Né, essa visão igualitária, né, de implementação de projetos, de proposta de projetos, né, ou seja, o que a mulher tem para propor, né, nos vários campos em que ela tem domínio. Né, então por que só os homens podem propor? Né, então isso consequentemente vai mudar a realidade dessa sociedade. Né, então eu estava tendo até acesso agora a alguns trabalhos, né, que já estão sendo publicados nesse sentido, de análise de mudança já da sociedade, né, mexicana em relação a essa mudança, né, do percentual de mulheres nesses espaços. Né? Então, como que essas propostas elas vão mudar e como que a atuação, né, dessas mulheres também vão se transformar, né, frente a essa nova realidade que elas estão vivendo lá agora. Então, não adianta também a gente colocar ações afirmativas, leis que não têm funcionamento, né, que não têm efetividade. É importante que essa equidade ela seja feita, né, e olhada com mais seriedade. Né, por quê? Porque a diferença é muito grande, a desigualdade é muito grande. Então, tem que ser políticas mais assertivas. Né? Então, por isso que eu defendo que seja mesmo não só a cota, mas não só de candidatura, mas também de ocupação dessas cadeiras. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês. Espero que tenham
também gostado do debate e, mais do que isso, que o nosso telespectador, nosso internauta possa ter acompanhado e entendido um pouco dessa discussão do que foi hoje. Muito obrigado. A gente que agradece. Agradece aqui esse espaço. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.